que o Ronaldo está falando, vai tirar Satanás do céu e trazer para a terra. Eu não aceito ele aqui na terra, não. Também não. Na Bíblia. Também não quero. Arranja um lugar para ele aí, mas aqui na terra, não. Mas tá lá no Apocalipse, só ler Apocalipse, você vai ver. Tá. Nós vamos destrôná-lo dos céus e outra, nós vamos vencer essa guerra. Com certeza nós vamos vencer essa guerra. Acho legal ler esse Apocalipse mesmo, Apocalipse 12. Acho que é legal ler. Apocalipse 12, sim. Apocalipse 12, de 1 a 6. É. Acho que é importante ler isso aí, é legal. Posso ler? Beleza. Viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés, e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. E que, achando-se grávida, grita com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e, nas cabeças, 7 diademas. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas dos céus, as quais lançou para a terra. E o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Nasceu-lhe, pois, um filho varão que há de reger todas as nações com cetro de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar para que nele se sustentem durante 1260 dias. 1 ano, 2 anos e metade de 1 ano, viu, gente? Tá, pode fazer a conta aí, você vai ver. Houve peleja no céu, Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão, também pelejaram o dragão e seus anjos, todavia não prevaleceram, nem mais se achou. Bom, aí no verso 9, foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo, e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra, Manel, não tem escapatória. Pode preparar a tua sentença, a tua espada aí, que você vai ter que lutar com o bichão mesmo aí. Todos os seus anjos. Ainda deixei de anjo. Então, meus irmãos, está claro o esquema, está claro a pincelada aí, está claro a situação. Então, nós somos o filho varão. Simples, nós nascemos da igreja. A igreja estava grávida da gente. Só que nós nascemos, nós não fazemos mais parte da igreja. Nós estamos agora em outro corpo. Entendeu? Nós fazemos parte do filho varão, o que vai destronar Satanás dos céus para a terra. Amém? Amém, mas nós vamos malhar ele aqui igual malha o Judas, viu? Deixa com nós, Manel. Juntar a Smurfette e mais o papai Smurf e nós vamos dar conta desse trem aí. Cadê a Olga? A Olga não está aí hoje. Hoje não pôde vir, não. Então. Pode falar para a filha da Olga, onde é que ela chama a menina lá? Eu esqueci o nome dela. Stephanie. Ela faz parte desse corpo de Cristo também, aí, do filho varão, né? Então o filho varão nasceu, né? Amém. Somos nós. Somos nós. E eu me alegro muito, gente. Sinceramente, começo a falar e dá vontade de não parar de falar, porque realmente é muito intenso, né, o que a gente está falando. A gente está vivendo essa situação, é muito intenso, é muito profundo, tá certo? Não, nós não estamos aqui brincando, você sabe disso, tá? Agora, uma coisa é certa, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, sigo avante no meu alvo, que é Cristo Jesus. Tá? Isso tem feito, você também tem feito, meu irmão, minha irmã, tá certo? Agora, não é só o avante, não, né? Eu estou vendo que é o seguinte, nós aprendemos a nadar, mas aprendemos mais do que nadar, nós aprendemos a mergulhar, ou seja, a profundidade, né? Você lembra que o ser humano ele tem que crescer no comprimento, na largura, na altura e na profundidade. É incrível, né, um negócio desse, né? É uma quarta dimensão aqui. Para mim, é a dimensão da fé, tá certo?
é uma fé muito mais intensa. Como eu já falei algumas vezes, fé tem prazo de validade e fé tem medida. Tá? Fé tem tamanho. E o autor e consumador da fé é Cristo. Olha bem, autor da fé, consumador da fé. Ou seja, ele vai pegar tudo de volta de novo. Porque ele que deu. Percebe? Agora, quando nós estivermos nele em plenitude, não precisa mais de fé. Vocês concordam comigo? Agora, cada um ande na medida da fé que recebeu. Percebe? Então, eu quero lembrar cada um de vocês. A medida da fé que vocês receberam é muito grande. Vocês fazem parte do Filho varão. Vocês foram levantados para destronar Satanás dos céus. Vocês foram levantados para prevalecer contra Satanás e seus anjos aqui na terra. O senhorio de Cristo vai ser, em primeiro lugar, sobre você. E depois você vai levar o senhorio de Cristo para o mundo inteiro. E está escrito bem claro lá, e toda língua confessará, e todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que Cristo Jesus é o Senhor. Aí sim, a vitória que vai ser comemorada junto com a sua igreja, que é a sua noiva. Que estava grávida e que deu à luz ao filho varão. Olha que bacana. Esse grande sinal visto no céu, Ronaldo, tendo a mulher, a lua, embaixo dos seus pés, vestida do sol com a lua aos seus pés. O que isso quer dizer? É a igreja. Seu ponto de vista. É a igreja na glória dela. Só que o ministério para ela não é o destronar do Satanás. Perfeito. Não, isso aí eu compreendo. Eu estou falando, ela está vestida do sol e com a lua nos seus pés. Mas a glória dela, a igreja, se você olhar bem, a igreja gloriosa que nós tivemos aí alguns anos atrás, onde é que ela está, Anselmo? Os movimentos lá daquelas mega igrejas que faziam milagres acontecerem, isso, aquilo, outro, parará. Onde que se encontram essas igrejas agora? Virou escárnio. Ela está no deserto para proteção. Muita coisa aconteceu. Nós já vivemos coisas maravilhosas na igreja. Anselmo, era maravilhoso, cara. Ir lá para Ribeirão Preto, lá, cara, era fantástico. O Paulo perdeu essa boquinha, ele não foi. Né, Paulo? Você nem pegou, você não pegou bem bom. Entende? Daquela época da igreja. Mas eu te pergunto, te faz falta, Paulo? Porque está proposto para nós obra muito mais intensa agora, Anselmo. Olha que coisa maravilhosa. É esse ponto que nós temos que estar nos encontrando em Cristo Jesus. Sermos a expressão exata do ser que Cristo é. É essa maravilha do momento. Esse é o tempo. Hoje é o tempo de buscar a Cristo. Hoje é esse tempo. E é intensamente o que nós estamos buscando. É completamente diferente daquela época maravilhosa que nós vivemos. Essa igreja nos amou, ela nos gerou, Anselmo, ela nos amou, ela deu a luz por nós. E deu a luz nós, né? Deu-nos a luz e nos amou, e nos preparou, e nos limpou, e nos lavou, e nos amamentou, e nos amou, entendeu? Só que agora nós crescemos, percebe? Por isso que você deixou a mão da casa da irmã Lurdinha para poder desposar a tua esposa hoje. Não é? Eu tenho essa compreensão, Ronaldo. A forma que eu analiso é que, como você está usando corretamente, nós fomos gerados de lá. Então, o que é que eu observo nisso aí? Por que ela está vestida do sol? Porque ela tem... a gente vê que o sol é uma estrela de uma grandeza e a lua tem uma outra grandeza. Então, ela está vestida com essa grandeza, mas ela está... nos seus pés tem uma lua com outra grandeza, uma grandeza menor. Né? Então, o que é que eu vejo? Eu vejo que até a gente observar, tem muitas coisas que as igrejas
vamos generalizar para não escolher uma ou outra, na minha fala, pelo menos, elas confundem muita coisa por causa de um princípio doutrinário. Elas falam de coisas gloriosas. Existem cantos que são gloriosos, que expressam Cristo, que fala de um amor, tem uma mensagem, até estão pregando e falam de coisas gloriosas, mas depois se confundem por causa da doutrina e sempre eles migram tudo para a forma como eles acreditam nessa doutrina. E não perde a visão com qual você está dizendo que muitos estão sendo despertados dessa visão e estão saindo fora. Ou seja, é exatamente o nascimento. É exatamente estar gerando pessoas que estão sendo escolhidos para um outro chamado, para uma outra visão, para um outro propósito. O entendimento é perfeito. Mas muitas dessas pessoas que aconteceu isso e que geraram estão percebendo em detalhe. Então, eu vejo que isso faz parte da escolha soberana de Elion. Ele viu realmente conceitos, atributos que havia, como o Senhor falou para Gideão. Os que estão preocupados em casa, manda voltar. Voltou de 32 mil, voltaram 22 mil, por só 10 mil. Aí ele andou mais um bocado de tempo. Andaram, chegou certo tempo com sede. Aí o Senhor mostrou para ele um lago. Foram beber água. Presta atenção àqueles que levam a água à boca e mantêm atentos os olhos e fixam com a mão na arma, não larga a espada. E muitos largaram a espada e, feito um cachorro, mergulharam na água para beber da água. Se esses que fizeram isso, manda voltar. Voltaram mais 9.700 homens, ficou apenas 300. Então, veja, foram atributos que foram encontrados naqueles homens, mas a escolha foi viável. Viável que os escolheu. Mas houve atributos naqueles homens. E então está havendo atributos em muitas pessoas que estão ligadas a algumas dessas doutrinas, mas que estão conseguindo se desprender dela. Outros ainda não. Então, eu vejo que há uma visão gloriosa para o momento, e que pela escolha soberana de El Elyon agora, as armas são outras, então a dispensação é outra, uma nova aliança. Então, agora, as armas e os atributos aos quais estão sendo observados por El Elyon está escolhendo, que você usou o termo 300 por causa do texto lá de Gideão. Em Apocalipse, a gente vai ver na sequência da leitura 144 mil. E a minha concepção a minha interpretação é que 144 mil são exatamente o filho varão. Foram exatamente os que nasceram. Foram exatamente os que ouviram o cântico, entenderam e conseguiram cantar. E a igreja, sim. A minha tradução fala que a igreja fugiu para o deserto. Mas, na ideia do contexto, tudo como vem trazendo, eu vejo que ela foi levada pelo Espírito para o deserto. Ela não fugiu, porque ela não tem medo. Ela foi levada para o deserto. Até porque ela ainda não consegue enxergar o tamanho da bronca, o tamanho do conflito. E para proteção, gostei da sua palavra, e para proteção dela, ela foi levada para o deserto, um local preparado por Deus, para ali passar um período de tempos e metade de tempo. Mais na frente nós vamos ver 42 semanas, que são exatamente 3 anos e meio. 1.264 dias, 1.260 dias. E também é falado, é mencionado em Apocalipse. E quando a gente vai ler lá no capítulo 1 de Daniel, no capítulo 7 de Daniel, do profeta Daniel, vamos ver também Daniel profetizando sobre esses tempos. 7 anos, separado em 3 anos e meio, mais 3 anos e meio. E é muito bom esse estudo. Eu queria ter a oportunidade um dia da gente poder se deleitar com ele, ler esses capítulos e conversar a respeito dele. Eu vejo que a forma como você está vendo aí, está falando, tem tudo a ver. Eu creio que vamos alinhar algumas coisas nesse sentido. Porque a questão, como você diz, é temporal.
A pergunta da irmã Ludinha foi muito bacana, né? O corpo de Cristo e a igreja mesmo, e você fala temporal sim, mas para o momento a igreja tem um ministério e o filho varão tem o outro papel a responder. Perfeito, está perfeita a colocação, e eu concordo com isso. O que está ainda estou meditando nisso, é que a minha visão é que existem muitas igrejas dizendo que creem em Deus, dizendo que têm fé, mas não fazem isso, não cumprem. É aquela situação que você falou, a questão só de orar. Foi o texto que a gente vem do capítulo 1 de Isaías, quando ele diz: eu tive os filhinhos e eles me viraram as costas, né? Não ouço mais as vossas orações. Quer dizer, eles estão orando, mas o Senhor que disse não está ouvindo mais. Por quê? Porque as suas obras não condizem com o que vocês estão pedindo a mim, o que estão colocando diante de mim. Vocês me dizem uma coisa com a boca, mas com o coração está cheio de maldade, está cheio de malícia, né? Então, eu considero essa igreja como uma igreja falsa, uma igreja como a lua, e não como uma mulher vestida do sol. Então, eu vejo que essa igreja, a igreja falsa, ela bebe do rio que o dragão jorra para tentar filho varão, mas o filho varão nasce fora da vista do dragão, né? Ele não percebe, e daí a igreja falsa bebe desse rio, se contamina com ela, né? Por isso que a igreja verdadeira, vamos colocar assim, falsa e verdadeira, ou lua e sol, foi levada para um deserto, para ali ser protegida por Deus nesse período, por El Elyon, porque é no período onde aí vem aquela sequência da leitura de Apocalipse, né, onde morrem as duas testemunhas na praça, à vista de todos. É uma visão, como vocês se empolgam quando você faz isso. Eu também me alegro muito quando eu medito nessa visão já, que eu vejo que está bem iminente às portas, está bem prestes a acontecer. O Ibó falou algo sobre 2028. Meu pai concordou muito com ele. Eu não sei, não tenho data, não tive nenhuma revelação disso pessoalmente. Agora, os sinais estão sendo bem... E confesso que dentro desta visão da palavra de Deus, o que está acontecendo com o Brasil, como o Bolsonaro foi levantado, para mim foi uma grande surpresa. Eu acredito que não ia haver essa possibilidade para nós brasileiros. Mas aprove o Senhor agir assim para conosco, e ele seja glorificado. E é uma surpresa para mim. Ou seja, para mim, estende mais um pouco de tempo. Mas a gente vê na palavra que haverá só um idioma, essa besta vai se levantar, mas aí nós vamos estar fora disso. Eu acredito, pelo menos eu creio nisso, eu estou fora disso. Mas eu vejo que, para agora, está tendo uma nação toda, está sendo beneficiada, né, com esta ação, com certeza, do alto, usando Bolsonaro, nós vemos que não é apenas os que são de partidos contrários a ele que está contra ele, mas é o mundo que está contra ele. Então, são domínios, ministros e reis que estão contra Bolsonaro. E isso é muito pesado. É muito pesado para nós brasileiros. Por isso que, como você disse, a igreja não está preparada para enfrentar a batalha. Por proteção, isso vai acontecer. Por tão grande amor. Isso é maravilhoso. A gente poder enxergar isso e saber que estamos enxergando isso, Ronaldo. Fico muito feliz mesmo. É uma visão diferente, entendeu? Não é aquela visão covarde, que a igreja vai ser arrebatada e o fogo vai comer aqui, o pau vai comer. Não é bem assim. Alguém vai encarar essa briga e confesso a você, eu quero estar nessa briga aí, eu quero encarar. Eu quero estar diante do Altíssimo, revestido com as armaduras, né, da fé, até que Cristo seja formado em mim, a beleza de Cristo se veja em mim, com toda a autoridade, em plenitude, e possamos juntos, como corpo multimembrado, realmente dominar as nações, os reis, destronar todo esse poderio do mal que você falou, que é exatamente esse dragão vermelho, cheio de cabeça, de diadema e de chifre, é feito que nem um diabo. E vai ser destronado, sim. Ele já foi destronado, né? Cristo já o destronou. Agora vai cumprir.
Como eu vejo, os midianitas foram vencidos antes mesmo que Gideão fosse chamado. Eles já estavam vencidos, né? Mas precisou tudo aquilo acontecer exatamente para nos mostrar o que está por vir. E utilizou 300. Né? Agora são outros números, é outra dispensação, mas é exatamente o que vai acontecer. Mas o que precisamos fazer é obedecer. É nos despojar, nos prostrar e dizer, eis-me aqui, como a Sara canta, né? Eis-me aqui, me faz, desfaz e me faz de novo. Amém. E nos prepara para essa grande batalha. A vitória já está declarada, tudo já foi consumado, né? Nós sabemos que estamos entrando para vencer. É o cavaleiro branco, saiu vencendo para vencer. Amém. O cavaleiro branco, também Apocalipse fala sobre isso. Muito bom, Ronaldo, muito bom. Anselmo, me permita falar um pouquinho mais aí. Amém. Vamos lá, eu não quero me gabar, tá? Não é isso. A intenção aqui não é mostrar que eu sou o bambambam. Eu não sou o bambambam, eu sou um bundão, tá? O que acontece? Mas eu sou um bundão que lá atrás começou a perceber uma situação que tinha que ser feito, tá? Primeira coisa, eu me conscientizei de quem eu era em Cristo Jesus. Segunda coisa, eu me preparei para um tantão de batalhas aí que eu não sei nem se as pessoas que estão me escutando sabem ou sabiam da existência dela, tá? Mas há X anos atrás, quando o ACM ainda existia, tá? E era um dos dominadores desse país, né? Passou na Bahia alguns profetas de Cristo Jesus, declarando a quebra da hegemonia que existia entre o interior e a capital, na relação em submissão ao ACM. Tá? Naquele ano, ele perdeu no estado inteiro, menos na capital, onde ele se encontrava. E quando veio, ele foi destronado da situação dele. E quando veio, o filho dele partiu. Estava sendo preparado para ser o presidente do Brasil, o Luiz Eduardo Magalhães. Né? E quando vê, alguns profetas foram levados lá para o Rio de Janeiro. Quando vê, profetizaram sobre o Rio de Janeiro, o estado mais corrupto do país. Quando vê, Sérgio Cabral preso, outro não sei o quê, e foi revelado. Garotinho. Quando vê, profetas foram levados lá em Brasília, profetizaram, profetisas foram levados para Brasília e profetizaram lá naquele estado. As coisas iriam ser reveladas, as coisas iriam vir às claras, o coração de cada um ia ser revelado, entende? Então, Anselmo, eu quero te falar o seguinte, eu, Ronaldo, participei disso tudo através do Espírito Santo do Pai. Tá? Não sou o bambambam, mas a mulinha que Deus levantou, né? Um dos cabelinhos do rabo dela era Ronaldo, entendeu? Eu participei desse trem, eu declarei, entende? E eu tenho a consciência exata do que é que está na minha boca, eu tenho a palavra de Cristo Jesus na minha boca, eu tenho a espada de Cristo Jesus na minha boca, eu tenho uma obrigação espiritual de estar declarando sobre este país toda a sorte de bênçãos. Mas antes de declarar as bênçãos, estou declarando toda a sorte de revelação de toda impiedade, começando pelas minhas, tá? Porque eu não posso fazer nada que não seja antes as minhas impiedades serem reveladas, entendeu? Então eu tenho falado, a luz de Cristo que iluminará, né, X ou Y ou Z, ilumina-me aqui agora, sonda-me, ó Cristo, vê se há em mim algum caminho mau, guia-me pelo teu caminho eterno, que eu quero ser a sua boca expressando a sua palavra sobre esse país. Manel não, Anselmo e Manel que está me escutando, e todo mundo que está me escutando aqui. Nós somos co-participantes da mulinha da vez. Nós somos a boca de Cristo sobre esse país. Nós estamos declarando a sentença escrita. Porque antes de declarar a sentença escrita, nós declaramos a sentença escrita sobre nós mesmos.
Nós somos a expressão exata de Cristo Jesus sobre a face da terra. Vocês conseguem ver a grandiosidade disso? Eu sei que vocês conseguem. Sim. Saibam Amém. que vocês não estão sozinhos nisso. Vocês não estão sozinhos nisso. Eu também estou junto com vocês também. Tem 144 mil também que estão juntos. Eu também acredito nisso, Anselmo. Não são só 300, não. Agora, nós estamos estabelecendo, né? Bolsonaro é a expressão da nossa fé. Tá certo? Porque é a mulinha que Deus escolheu para poder expressar a nossa fé. Ele está polarizando, está emanando a nossa fé. É o canal que Deus levantou. Tinha que levantar alguém. Levantou Bolsonaro. Se não fosse Bolsonaro, ia ser um outro Bolsonaro. Né? Ou outro, alguém que tivesse a postura do Bolsonaro. Um outro Messias. Entendeu? Oi? Um outro Messias. Um outro Messias. E o que acontece? Esse cara foi gerado pelas nossas bocas. Nós é que demos cria desse cara. Tá? As impiedades só pararam de acontecer nesse país porque nós declaramos. Agora, nós estamos vendo cada dia mais impiedades se manifestarem. Sabe por causa de quê? A luz de Cristo que está sobre nós está iluminando esse país. Está vindo a luz, está sendo revelado todos os principados e potestades, está sendo revelado todos os dominadores desse mundo, está sendo revelado cada dia. Olha, você vê, o melhor propagandista do Bolsonaro é o Lula. Porque o Lula só fala besteira, ele só abre a besteira, porque a boca fala do que o coração está cheio. E o coração daquele ímpio é cheio de besteira. E cada vez que ele fala uma besteira, o Bolsonaro ganha mais adeptos. E ganha mais adeptos. Já, entendeu? É ao concurso, né, o Bolsonaro. Porque é tanta besteira sendo revelada, é tanta impiedade sendo manifestada, é tanta injustiça sendo colocada para fora, porque o coração desses caras está cheio disso. Impiedade, injustiça, corrupção e tudo mais. Tá? Porque o coração do Bolsonaro também era cheio disso, só que ele foi lavado antes pelo sangue do Cordeiro. Agora, nenhum desses também vai se perder, mas esses caras não poderão mais impedir o senhorio de Cristo. É isso que está em jogo aqui agora. Eu não estou declarando a morte de quem quer que seja, não. Eu estou declarando a morte à impiedade, a morte à corrupção, a morte às mazelas que existem sobre as pessoas. Isso sim, tá certo? Pela autoridade de Cristo que habita em nós. Nós estamos declarando isso, tá? Agora, todo amor a quem quer que seja. Amém, Ronaldo. Todo o senhorio de Cristo que se expressa em amor a quem quer que seja. Agora, uma coisa é certa, nós não vamos nos calar. Nós vamos falar a verdade de Cristo, sim. Nós estaremos cada vez mais exercitando a verdade de Cristo. Só com um detalhe, em amor. Ao pecador, tudo. A natureza pecaminosa dele, nada. A natureza pecaminosa dele é a mesma que a nossa, é crucificada em Cristo Jesus. Nós morremos em Cristo Jesus. Esse pessoal também tem que morrer em Cristo Jesus. Para que ressurjam em Cristo Jesus na natureza de Cristo. Amém. É por isso que nós fomos ressuscitados. Amém. Só que nós pulamos na lança, né? Nós nos matamos em Cristo Jesus. Nós nos entregamos. Agora, fomos elegidos para sermos a boca de Cristo. Humilhai-vos, e ele te exaltará, né? Exatamente. Agora, o que acontece? As pessoas que ainda não se submeteram, né, por livre e espontânea pressão de Cristo, agora vai ser livre e espontânea declaração da boca de Cristo, que são os nossos profetas levantados para tal. Entendeu? Toda a impiedade cai por terra. Nós estamos declarando isso. Estou agora de novo verbalizando junto com vocês, cai por terra. Seja revelado cada coração desse país, das autoridades. Seja revelado cada coração. Que a boca deles fale o que tem no coração deles. Que eles verbalizem toda a sorte de energia que está no coração deles. E porque eles vão ser julgados e medidos pela declaração deles. Então eles têm que verbalizar as bobagens que eles estão verbalizando.
Vocês viram lá o carequinha lá? Agora está perseguindo a mulher do Daniel. Percebe? A mulher que não tem nada a ver com o negócio. Né? Criminalmente não poderia, né? O crime se existe crime, né? Na cabeça do carequinha existe, né? O crime não pode passar para a esposa, e passou para a esposa. É humilhação atrás da outra. Por quê? Porque o coração do cara está cheio disso. Agora, nós vamos concordar com esse cara? Não. Então, para essa impiedade, o senhorio de Cristo prevalece agora. Amém. Nós nos unimos, uníssonos, Amém. como corpo multimercado de Cristo, declaramos: se submeta, carequinha, ao senhorio de Cristo. Nós incidimos a luz de Cristo no coração desse carequinha, para que ele enxergue a luz de Cristo, para que ele enxergue, ele está perdido, ele não sabe o que ele está fazendo, ele não tem consciência. Então, vem agora sobre ele a consciência de Cristo. Amém. Declaramos que ele se submete ao senhorio de Cristo. Amém. Tá? Somos um nessa declaração. Amém. Tá? E é isso que eu tenho que estar fazendo, gente. São anos que eu estou fazendo isso. E eu não estou sozinho nisso. Tá certo? Se você acha que foi agora só, recentemente, não. Há anos que eu já tenho feito isso. De novo, não sou o bambambam. Eu estou simplesmente falando para vocês. Fui elegido para isso. Só isso. Tá certo? Estou falando com vocês aqui. Por quê? Porque não é sozinho. Eu não sou sozinho. Tinha gente junto comigo falando, tinha gente junto comigo profetizando, tinha gente junto comigo alinhando junto comigo essa situação. Tá? De novo, não sou bacana. Agora, Cristo em mim é. Entendeu? Então, eu me nego Ronaldo, mas não nego Cristo que habita no Ronaldo. Isso não. Entendeu? Amém. E pelo contrário, eu exercito a intensidade do senhorio de Cristo que habita em mim. Eu não vou negar Cristo, entendeu? Eu vou negar o Ronaldo. Ronaldo não vale nada, mas Cristo que habita em Ronaldo é tudo, tá certo? E eu não vou negar esse Cristo, não. Não. Fala, irmão. No capítulo 13, sobre a situação dessa maldade, desse sistema, que ele tem se levantado e agora, no final dos tempos, tende a se levantar mais. E aí, no final do capítulo 13, no versículo 9, 10, ele diz assim: se alguém deve ir para o cativeiro irá. Se alguém deve ser morto à espada, necessário é que a espada seja morto. Nisto repousa a perseverança e a fidelidade dos santos. Amém. Então, assim, Amém. A gente fica nessa torcida para que haja essa perseverança e fidelidade de todos que estão ali próximos de nós. Sim. Porque, senão, serão submetidos às questões do sistema. Paciência. E aí, nessa visão aqui, eu declaro que haja perseverança e fidelidade para todos aqueles que estão próximos a nós. Para Amém. todos os nossos amigos e familiares. Amém. Para que nenhum deles pereça. Envolvidos na vã filosofia, envolvidos nessas malícias de escravidão, nesses intentos filosóficos da maldade, em nada disso. Que sejam livres e consigam ser fiéis diante de El Elyon. Amém. 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 Amém.